As bonecas têm uma história antiga, remontando a antigas civilizações. Bonecas de barro, madeira e outros materiais foram encontrados em túmulos egípcios, gregos e romanos. Na Europa medieval, bonecas de pano e papel machê eram populares. No século XIX, bonecas de porcelana e de cera foram fabricadas em grande escala. Hoje, bonecas de plástico, borracha e vinil são as mais comuns. Além disso, a tecnologia digital permitiu a criação de bonecas digitais e brinquedos interativos. Olá, eu sou a tia Lolidol e você está convidado a conhecer mais do mundo maravilhoso das bonecas. Depois da vinheta. A história das bonecas é uma jornada fascinante que remonta às antigas civilizações. As primeiras bonecas conhecidas foram encontradas em túmulos egípcios, datando de cerca de 3000 AC. Essas bonecas eram feitas de barro e possuíam características humanas rudimentares, como olhos e cabelos pintados. Elas eram consideradas objetos sagrados e eram usadas em rituais religiosos. As bonecas de madeira são uma forma antiga e tradicional de bonecas, que remonta a civilizações antigas. Elas são feitas de madeira e podem ser encontradas em muitos lugares ao redor do mundo. Algumas curiosidades sobre bonecas de madeira incluem: na Grécia Antiga, as bonecas eram feitas de madeira e eram usadas para ensinar as meninas a cuidar de crianças. Elas eram geralmente feitas à mão e possuíam características humanas rudimentares, como olhos e cabelos pintados. Na Europa medieval, as bonecas de madeira eram feitas por artesãos habilidosos e eram consideradas brinquedos de luxo. Elas eram feitas com madeira macia, como cerejeira ou faia, e eram geralmente pintadas à mão. Na Alemanha, as bonecas de madeira chamadas Ankatekruse eram muito populares no início do século XX. Elas eram feitas à mão e possuíam características detalhadas, como olhos de vidro e cabelos de lã. Em algumas culturas, as bonecas de madeira são usadas em cerimônias religiosas ou rituais. Por exemplo, na África, as bonecas de madeira são frequentemente usadas em cerimônias de passagem para marcar a transição da infância para a idade adulta. Algumas bonecas de madeira são consideradas verdadeiras obras de arte devido à sua complexidade e habilidade artesanal. Hoje em dia, ainda existem artesãos que produzem bonecas de madeira à mão, mantendo viva essa tradição. Já na Roma Antiga, as bonecas eram feitas de pano e usadas como brinquedos para as crianças. Na Europa medieval, as bonecas de pano foi uma forma antiga e tradicional de bonecas, que remonta às civilizações antigas. Elas são feitas de tecido, geralmente algodão, e podem ser encontradas em muitos lugares ao redor do mundo. Algumas curiosidades sobre bonecas de pano incluem: as bonecas de pano são uma das formas mais antigas de bonecas conhecidas, e foram encontradas em sítios arqueológicos datando de mais de 2000 anos atrás. Na Europa, as bonecas de pano eram feitas à mão pelas mães e avós, e eram geralmente vestidas com roupas reais. As bonecas de pano são conhecidas por serem macias e fáceis de segurar, o que as torna ideais para crianças pequenas. Algumas culturas usam bonecas de pano como brinquedos educacionais, ensinando as crianças sobre moda, costura e cuidado com as crianças. Na Europa e América do Norte, as bonecas de pano eram geralmente feitas com roupas de tecido simples e eram consideradas brinquedos de baixo custo. Ainda existem artesãos que produzem bonecas de pano à mão, mantendo viva essa tradição, e geralmente são consideradas peças de coleção. Hoje em dia, as bonecas de pano têm ganhado cada vez mais popularidade, pois além de serem lindas e delicadas, são também biodegradáveis e ecologicamente corretas. No século XIX, a indústria da boneca começou a se desenvolver rapidamente com a introdução de bonecas de porcelana, que são uma forma antiga e luxuosa de bonecas. Elas são feitas de porcelana, um tipo de cerâmica fina e branca. Algumas curiosidades sobre bonecas de porcelana incluem: as bonecas de porcelana foram inventadas na Alemanha, no século XVIII, e logo se espalharam pelo mundo. Elas eram feitas com porcelana de alta qualidade, o que as tornava muito delicadas e frágeis. As bonecas de porcelana eram muito luxuosas e só podiam ser compradas pelas classes mais ricas. Elas eram geralmente feitas com roupas de seda e cabelos de cabelo humano verdadeiro.
As bonecas de porcelana eram muito detalhadas e realistas, e eram consideradas verdadeiras obras de arte. Algumas bonecas eram tão bem feitas, que pareciam quase vivas. As bonecas de porcelana eram geralmente feitas à mão, o que as tornava muito caras. A maioria das bonecas de porcelana eram feitas para serem apenas objetos de decoração, e não eram brinquedos para as crianças. Com o tempo, as bonecas de porcelana começaram a ser fabricadas em série para atender ao crescente mercado, mas ainda assim, seguiam sendo muito caras. Atualmente, as bonecas de porcelana ainda são produzidas, mas em menor escala e são consideradas peças de coleção. Essas bonecas eram muito caras e só podiam ser compradas pelas classes mais ricas. Algumas bonecas de porcelana eram tão religiosas e realistas, que eram verdadeiras obras de arte. Com a invenção da borracha e do plástico no século XX, as bonecas passaram a ser fabricadas em grande escala e tornaram-se acessíveis a todas as classes sociais. Hoje em dia, as bonecas de vinil são uma forma moderna de bonecas, que surgiram no século XX. Elas são feitas de vinil, um tipo de plástico macio e flexível, e são muito populares entre as crianças. Algumas curiosidades sobre bonecas de vinil incluem: as bonecas de vinil foram inventadas na década de 1950, e logo se tornaram muito populares devido ao seu preço acessível e facilidade de produção em massa. As bonecas de vinil são conhecidas por serem duráveis e fáceis de limpar, o que as torna ideais para crianças pequenas. Algumas bonecas de vinil são produzidas com características detalhadas, como cabelos de lã e olhos de vidro, que as tornam mais realistas. As bonecas de vinil são frequentemente vendidas com roupas e acessórios, o que permite que as crianças brinquem com elas e as vistam de forma diferente. A maioria das bonecas de vinil são feitas de plástico, um material que não é biodegradável, o que tem sido um problema para a preservação do meio ambiente. Hoje, existem bonecas de vinil fabricadas com materiais alternativos, como silicone, que são mais seguros e amigáveis ao meio ambiente. Algumas bonecas de vinil são colecionáveis e são muito valorizadas pelos colecionadores devido ao seu design e detalhes. Curiosamente, uma das bonecas mais vendidas no mundo é a Barbie, criada em 1959 e que já teve mais de 1 bilhão de unidades vendidas. E com o avanço tecnológico, temos bonecas digitais e brinquedos interativos, que permitem uma interação cada vez mais realista com as crianças. As bonecas digitais são uma forma moderna e inovadora de bonecas, que surgiram com a evolução da tecnologia digital. Elas são geralmente controladas por meio de aplicativos e podem ser interativas e personalizadas. Algumas curiosidades sobre bonecas digitais incluem: as bonecas digitais foram criadas com o objetivo de proporcionar uma experiência interativa e personalizada para as crianças. Elas podem ser controladas por meio de aplicativos e podem realizar diversas ações, como falar, dançar e cantar. Algumas bonecas digitais possuem inteligência artificial, o que permite que elas aprendam e se adaptem às preferências da criança. As bonecas digitais são geralmente conectadas à internet, o que permite que elas sejam atualizadas com novos conteúdos e funcionalidades. As bonecas digitais são frequentemente vendidas com acessórios e roupas virtuais, que podem ser comprados e adicionados à boneca. As bonecas digitais podem ser usadas para ensinar habilidades como programação, desenvolvimento de jogos e robótica para crianças. As bonecas digitais podem ser usadas também como ferramenta para acompanhar desenvolvimento de crianças com autismo, por exemplo, auxiliando na interação social. A história das bonecas é uma jornada emocionante, repleta de evolução e inovação, que continua até os dias de hoje. Alguns fabricantes de bonecas digitais estão desenvolvendo modelos que possuem reconhecimento facial e reconhecimento de voz, permitindo uma interação ainda mais realista. Obrigado por ficar até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal.